Gente, boa noite a todas vocês, a todos vocês. A gente está na nossa quarta, né? Quarta ou quinta aula? Quarta aula do curso sobre população e desenvolvimento no Brasil atual. São todas bem-vindas, todos bem-vindos à aula de hoje. É com muita alegria que a gente tem aqui o Roberto e a Bárbara, que são um pesquisador e uma pesquisadora de longa data nessa agenda, nas discussões sobre população e desenvolvimento. Quero agradecer de pronto a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente, compartilhando conhecimento, trocando saberes e nos ajudando a pensar essas agendas, esses temas na contemporaneidade. A gente vai começar com o Roberto. A aula de hoje ela tem como objetivo fazer uma discussão, aproximar um pouco os temas dos estudos populacionais, das dinâmicas demográficas e desigualdade no Brasil atual. A gente tem como convidado o Roberto Luiz do Carmo, que é presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, associação a qual tem muito orgulho de ser filiado e membro, é pesquisador do Núcleo de Estudos de População Alzheimer da Unicamp e doutor em Demografia. Roberto, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado, Richard. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês e vamos conversar um pouco, então, sobre algumas questões que relacionam aí as questões demográficas com as desigualdades. Então, eu chamei essa apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim? Eu chamei essa apresentação de desigualdades sociodemográficas no Brasil. Então, a minha proposta hoje... será que eu consigo colocar aqui? Deixa eu ver. Isso. Então, o meu objetivo hoje é apresentar e discutir com vocês um pouco sobre as principais características e tendências da dinâmica demográfica brasileira, destacando aí alguns aspectos das desigualdades que caracterizam os processos recentes no Brasil. Tá? Começando lá com a nossa tradicional equação compensadora, né, que traz lá os elementos que compõem essa dinâmica demográfica, que nos fazem pensar um pouco sobre como a população varia ao longo do tempo. Né? Então, se a gente pensa na população no final de um determinado período, né, essa população é igual à população no início daquele período, né, que a gente está considerando aí, onde houve a transformação, né, nesse período de transformação, acrescido dos nascimentos, ou seja, dos que nasceram, das crianças que nasceram naquele período que a gente está considerando, subtraído dos óbitos, né, das pessoas que morreram naquele período, dentro daquele contexto que a gente está trabalhando. Essa relação entre os nascimentos e os óbitos a gente chama de crescimento vegetativo, né? E um outro conjunto, né, que diz respeito a essa mudança da estrutura, da composição da população, né, diz respeito a chegar aos que chegam naquele espaço, né, e passam a compor aquela população, que são os imigrantes, e subtraídos emigrantes, ou seja, aqueles que saem daquele espaço e vão ocupar outros espaços. Né? Então, lembrando que a dinâmica demográfica ela diz respeito aí a esse conjunto de aspectos que envolvem processos que ocorrem num determinado tempo e num determinado espaço circunscrito, né? E essa dinâmica ela está muito relacionada a outros processos, a outras dinâmicas, que são dinâmicas sociais, dinâmicas econômicas, dinâmicas ambientais, dentre várias outras dinâmicas que compõem aí a realidade da vida. Tá? Então, só para a gente começar aí com essa
essa informação fundamental aí, que é a equação compensadora, que nos ajuda a organizar um pouco o pensamento sobre a questão populacional, tá? Um processo fundamental que ocorreu no Brasil ao longo aí desses últimos 60 anos, 70 anos principalmente, é o processo da transição demográfica. E esse processo da transição demográfica é interessante para a gente entender também a evolução do volume da população brasileira ao longo aí desse período, né? Ao longo da sua história. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, eu basicamente vou trabalhar os gráficos e as tabelas que estão naquele texto que eu indiquei para vocês, né? Para compor aí o material do curso da aula de hoje, tá? Então, o que a gente tem nesse gráfico aí são as taxas brutas de natalidade, tá? E as taxas brutas de mortalidade. Então, o que a gente percebe, aqui a gente tem a escala do tempo que vai de 1890 até 2100. Eu peguei essa projeção bem ampla, mas a gente pode ter certeza, até uma certeza maior, né? Até a década aí de 2050, né? Depois as projeções podem ter variações que podem ser mais ou menos significativas, né? Mas então o que a gente percebe é que ao longo do tempo a taxa de mortalidade ela tem tanto a taxa de mortalidade quanto a taxa de natalidade elas têm níveis bastante elevados, né? E ao longo do tempo o que acontece? Essa taxa de natalidade ela tem um declínio, tá? E esse declínio antecede o declínio da taxa de mortalidade, tá? Então, principalmente lá por volta da década de 1930, 1940, esse declínio da mortalidade acontece e ela se acentua principalmente aí na década de 60, né? A partir da década de 50, tem aí um impacto bastante importante também, né? E o que acontece, então? Nesse ínterim, a taxa de natalidade continua alta. Então, está nascendo muita gente, mas começa a morrer menos gente. Então, com isso, a gente tem um crescimento populacional, né? Essa área aqui representa a população em termos de volume, né? Então, a gente tem um crescimento expressivo aí do volume da população. Nesse processo que a gente chama de transição demográfica, que é exatamente essa passagem aí de altas taxas de natalidade e mortalidade para baixas taxas de mortalidade, sendo que no meio desse processo a mortalidade cai mais rapidamente que a natalidade, por isso a gente tem um crescimento populacional aí significativo, tá? Tudo bem? Tudo bem, Richard? Estou falando grego? Sim, Tá sim, tranquilo? tá. Acho que tá dando para acompanhar aqui. Então, tá bom. Então, com isso, a gente tem um crescimento populacional bastante significativo, né? E esse crescimento continua deve continuar por volta até a década de 2040, quando a gente deve atingir aí um volume máximo de 240 milhões de habitantes no Brasil, com uma tendência de queda, principalmente em função da continuidade da queda da fecundidade. Tá? Então, esse processo, eu acho que ajuda a gente a entender como foi a evolução da população brasileira ao longo do tempo, especificamente esse crescimento muito rápido que aconteceu aí entre as décadas de 1970 até 1960 até 1990 aproximadamente. Tudo bem? Então, dentro desse processo, a gente pode identificar outras 3 transições que são muito importantes, né, e que estão muito entrelaçadas. Então, a gente tem a transição demográfica associada à transição demográfica ocorrendo aí ao mesmo tempo. A gente tem uma transição epidemiológica. O que é a transição epidemiológica? As causas de morte da população passam a ter uma característica diferente, né? Então, diferentemente do que ocorria
no primeiro momento da transição da mortalidade, as causas associadas principalmente às doenças infecto-contagiosas e parasitárias, elas perdem importância, começam a perder importância ao longo do tempo e começam a ganhar importância doenças associadas aí ao envelhecimento e também às características de uma vida principalmente urbana, né? Então, a gente tem aí o aumento das doenças relacionadas ao câncer, aos diversos tipos de câncer, né? E também as doenças relacionadas aí ao aparelho circulatório, né? Principalmente doenças cardíacas, doenças do coração, tá? Então, essa mudança na mortalidade é importante, a gente vai falar um pouco mais para frente, e uma transformação fundamental que acontece na sociedade brasileira, principalmente aí a partir da década de 1950, é a transição urbana, né? O que é a transição urbana? Até a década de 1930, o Brasil tinha cerca de 36% da sua população vivendo nas áreas urbanas, tá? E aí, a partir do processo de industrialização que começa a ocorrer principalmente no estado de São Paulo, né? A gente tem aí uma tendência, também associada às mudanças nas áreas rurais, a gente passa a ter um processo de urbanização que é muito intenso. Então, esse processo se consolida aí ao longo desses 50, 60 anos, e a gente chega aí em 2010, então, com uma população que é 85% urbana. Então, a gente sai de 36% urbano lá em 1950 e chega a 85% urbano aí, né, em 2010. Então, uma mudança bastante grande, e essa mudança acaba impactando praticamente todos os aspectos da realidade social, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre cada um dos componentes da dinâmica demográfica. Quando a gente fala de fecundidade, a gente está se referindo aos nascimentos, né? Só que os nascimentos considerados em relação às mulheres em idade reprodutiva, tá? Então, essa questão da fecundidade é importante, porque o que a gente percebe ao longo dessas décadas que vão aí de 1940 até o momento atual, né, é uma diminuição bastante significativa das taxas de fecundidade, né? Então, o que a gente consegue identificar é, se a gente pega aqui a linha que representa o Brasil, né, essa linha mais forte aqui, a gente tem aí, lá em 1940, uma taxa de fecundidade total da ordem de 6 filhos por mulher, um pouco superior a 6 filhos por mulher, e essa taxa ela se mantém aí até por volta de 1960 e começa a ter um declínio bastante acentuado, principalmente a partir da década de 70 e 80, e chega aí em 2015 já com um nível abaixo do nível de reposição. O que é um nível de reposição, né? É um número de referência de 2,1 filhos por mulher. Abaixo desse número, dessa taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher, há já uma tendência que, se mantida essa taxa baixa, no longo prazo vai acontecer aí um declínio da população, tá? Porque você tem poucos nascimentos, tá? Então, esse é o processo da diminuição das taxas de fecundidade que a gente está verificando no Brasil, e o importante destacar é que existem diferenciais importantes em termos da fecundidade quando a gente observa aí no nível regional, né? Então, historicamente, as taxas de fecundidade são sempre maiores na região norte do Brasil, tá? E são sempre menores nas regiões sul e sudeste do Brasil, tá? Então, essa é uma característica das desigualdades socioeconômicas que se reflete diretamente aí nas taxas de fecundidade. Então, esse é um aspecto das desigualdades que eu acho que é importante a gente destacar, tá? Quais são as causas dessas desigualdades, né?
Então, esse mapa representa aí esse processo, né, de diminuição das taxas de fecundidade total. Aí a gente tem os dados do censo de 2000, 2010 e a informação de 2015, e mostrando aí, então, que as taxas tendem a ser maiores na região norte do país, né, e menores nas regiões sul e sudeste. Tá? Então, ao mesmo tempo, esse mapa também permite que a gente identifique uma certa convergência, ou seja, uma tendência de diminuição ao longo do tempo, indicando que no futuro talvez a gente tenha aí uma convergência em taxas bastante baixas para todo o conjunto do país. Tá? Então, essas taxas estão associadas a diversos fatores, né? Existem diferenciais dessas taxas que estão relacionadas, por exemplo, ao nível de escolaridade das mulheres, né? Então, a gente tem essa informação que mostra aí que as mulheres sem instrução, elas têm uma taxa de fecundidade que é mais alta do que as mulheres que têm um nível maior de escolaridade, né, mais anos de estudo. Se a gente pega o ano 2000, por exemplo, a gente vai ver lá que no Brasil as mulheres sem instrução e com o ensino fundamental incompleto tinham em média 3,43 filhos cada mulher, né? Nessa faixa etária aí de 15 a 49 anos que a gente considera que é a idade reprodutiva, tá? E no Centro-Oeste a gente tinha, por exemplo, 3,10, né? Ou seja, uma diferença bastante significativa quando a gente compara aí com o Norte, que tinha uma taxa aí dessas mulheres de 4,2, né? E quando a gente observa as informações por nível de escolaridade, a gente vai ver que as mulheres com maior nível de escolaridade têm um número menor de filhos, né? Então, embora existam diferenças regionais, essas diferenças são bem menores, até porque a fecundidade dessas mulheres é bem menor, uma certa convergência. Então, são duas desigualdades, né, que estão se apresentando aí, né, que são a desigualdade relativa ao nível de escolaridade e as desigualdades, as disparidades regionais, tá? A gente observa no ano de 2010 que essas disparidades continuam ocorrendo, né? E a gente continua identificando essas disparidades e a tendência que a gente pode observar de 2000 para 2010 é de diminuição continuada aí das taxas de fecundidade, tá? Então, só para a gente ter um parâmetro aí de comparação, eu coloquei aqui os países, alguns países, os países que têm as menores taxas de fecundidade, tá? Então, eu peguei no período aí de 2000, 2015, né? Eu peguei os países com as menores taxas de fecundidade. Então, a gente tem aqui Taiwan, com 1,1 filhos por mulher, né? Macau, 1,11 em Taiwan, 1,19 em Macau, 1,20 em Hong Kong, né? Então, quando a gente observa as mulheres aqui com ensino superior no Brasil em 2010, elas já estão nesse nível de fecundidade que é o mais baixo verificado aí quando a gente considera os países com menor fecundidade. Então, só para a gente ter uma ideia de como essa situação se configura no Brasil. Então, existem diferenciais importantes aí na fecundidade que estão relacionados com o nível de escolaridade, com a renda e com a cor da pele. A gente observa também, existe uma série de trabalhos que mostram aí que as mulheres negras têm uma fecundidade, uma taxa de fecundidade total maior do que as taxas de fecundidade das mulheres brancas, tá? Então, são diferenciais importantes aí que a gente consegue identificar, tá? Um outro diferencial que existe é em relação à idade, né? Então, nesse sentido,
o que dá para observar, né, é que a gente tem aí comparando 2000 e 2010, né, os níveis da fecundidade eles são mais baixos, né? Em 2000 a gente tinha lá a população de 15 a 19 anos com uma taxa aí de 0,08, né? E aqui observando aí a taxa do Brasil, né? E em 2010 essa taxa já era de menor do que 0,06. Né? Então, isso diz respeito aí às mulheres por grupos quinquenais de idade. No dado anterior, era o dado referente a isso que a gente chama de corte hipotética aí das mulheres de 15 a 49 anos. Aqui a gente separou essas mulheres de acordo aí com as faixas quinquenais de idade. Então, a gente tem aqui as mulheres de 15 a 19 anos, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, até 45 a 49 anos. Tá? Então, os níveis eles são reduzidos, e um outro processo importante, né, é que há uma certa tendência também de envelhecimento dessa fecundidade, ou seja, as mulheres passam a ter filhos aí com idades mais avançadas. Tá? Então, essa é uma mudança importante que acontece aí nessa distribuição da fecundidade por idade. Tá? Baixam os níveis e uma tendência de postergação desses nascimentos, principalmente considerando aí que esse processo passa a acontecer nas idades mais avançadas. Tá? Então, a gente tem essa diminuição dos níveis, os diferenciais que a gente consegue identificar por idade, com a postergação, né, da fecundidade, e também os diferenciais por região que são significativos. Tá? E quais são, então, os fatores explicativos para essa queda da fecundidade? Bom, um aspecto importante que é considerado é a questão da urbanização, né? Essa mudança que o Brasil passou aí ao longo dessa segunda metade, a partir da segunda metade do século XX, né, com a concentração da população nas áreas urbanas, isso teve um impacto muito grande em termos de mudanças culturais, mudanças, por exemplo, em relação ao valor dos filhos dentro do contexto econômico, né, a inserção econômica da família, são fatores importantes aí para entender essa questão, esse processo intenso aí de queda da fecundidade. Tá? Então, a gente teve o processo de urbanização, também uma maior participação feminina no mercado de trabalho, que começa a acontecer dentro desse contexto urbano, dentro do contexto industrial. Então, existe uma maior possibilidade de inserção da mulher no mercado de trabalho, e isso também causa mudanças significativas, né, no comportamento reprodutivo. Também mudanças no papel da mulher da sociedade. É um contexto que se configura diferente daquele contexto rural, as mulheres passam a ter outros tipos de inserção na vida social, e isso leva também à diminuição da fecundidade, mudanças na família e do valor social da prole, isso que eu tinha chamado a atenção sobre a questão da inserção econômica das crianças, ou seja, num contexto rural é importante você ter filhos, um número grande de filhos que vão te ajudar nas atividades rurais. No contexto urbano, não existe nenhuma vantagem significativa em ter um número maior de filhos, porque os filhos vão estar inseridos em um outro contexto econômico. Tá? Então, essas mudanças são importantes para entender aí essa diminuição da fecundidade. Outros aspectos importantes têm a ver, por exemplo, com a maior disponibilidade de métodos contraceptivos, né, que facilita também aí o controle da fecundidade. Bom, aí
tem novamente, destacando a questão da importância do nível de escolaridade no que diz respeito à fecundidade. Então, quanto maior o número de anos estudados, menor a fecundidade das mulheres. A questão da renda, mostrando também isso, né? Quanto maior o nível de renda, menor o nível de fecundidade, né? Então, isso fica bem claro aí, tanto em 2000 quanto em 2010. Tá? Então, quais são os diferenciais que a gente conseguiu identificar aí? Idade da mãe, nível de escolaridade da mãe, renda domiciliar, região geográfica e também no contexto urbano e rural, ou seja, a fecundidade tende a ser sempre maior no contexto rural do que no contexto urbano. Tá? Então, só para dar uma pincelada geral aí no que diz respeito à questão da fecundidade. Na questão da mortalidade, a gente tem aí uma série de outros aspectos, mas que, novamente, destacam esses elementos que já são recorrentes, né? Então, existe um diferencial importante aí entre as regiões em termos de mortalidade, né? Quando a gente compara as regiões Nordeste, por exemplo, a gente observa que a taxa de mortalidade, deixa eu diminuir, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Sim. Então, as taxas de mortalidade elas são sempre maiores no norte e no nordeste do Brasil e menores na região sul e sudeste. Né? Então, esse é um aspecto importante aí dessa questão das taxas. E essas taxas tendem também a diminuir na medida que o tempo vai passando. Tá? Então, essa é uma questão importante aí para a gente destacar quando está trabalhando a informação, que é a questão da mortalidade, das variações regionais, né? E no caso da mortalidade, aqui especificamente a mortalidade infantil, né? Uma diminuição muito expressiva da mortalidade infantil ao longo do tempo. O que é a mortalidade infantil? A mortalidade aí das crianças de 0 a 1 ano. Tá? Então, acho que esse indicador é um indicador importante aí de condições de vida, ou seja, houve uma melhora expressiva em termos de sobrevivência das crianças. Isso pode estar associado tanto a condições gerais de vida da população, quanto ao atendimento melhor do sistema de saúde para esse grupo específico da população. Tá? Então, essa é uma característica também que eu acho que é importante destacar em relação à mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores aí que a gente tem na mortalidade. Tá? Quando a gente observa aí nos mapas, a gente consegue identificar, então, essas diferenças regionais. Né? E só para a gente ter um parâmetro de comparação, né? A gente tem, então, a média brasileira lá em 2015 era de 13 óbitos por 1.000, né, na mortalidade infantil, e aqui a gente tem, por exemplo, Hong Kong, onde a mortalidade infantil é da ordem de 2. Né? Japão, Singapura, Finlândia, Suécia, Noruega, todos esses países aí nesse mesmo período que o Brasil apresentava uma mortalidade de 13 por 1.000, esses países apresentavam uma mortalidade infantil de 2 por 1.000. Então, existe ainda uma possibilidade muito grande de diminuição dessa mortalidade infantil no Brasil, e essa diminuição ainda tem um espaço para ocorrer, principalmente nos estados do norte e do nordeste do país. Tá? Então, esses mapas mostram uma outra informação, que é a taxa bruta de mortalidade, né, pegando aí todas as idades, né, e fazendo essa padronização, a gente percebe aí que as taxas tendem a ser mais altas, né, no norte, no centro-oeste do país. Tá? Então, essa
uma outra característica aí da mortalidade. Uma das características da mortalidade que indicam para a gente o nível de desenvolvimento são a mortalidade por doenças infecto-contagiosas, né? Então, o que a gente observa, pegando aí esses dados de 2000 e 2010, é que houve uma tendência geral de diminuir, poucos estados, né, houve aumento dessas no período 2000 2010, né, mas a tendência geral de diminuição nesse período da proporção de incidência por mortes relacionadas a doenças infecto-contagiosas no Brasil, né. Alguns estados aí a gente observa que essa mortalidade é mais elevada, né, mas a tendência geral de diminuição. E esse outro dado mostra aí a incidência de mortes por problemas no aparelho circulatório, né, que é justamente aquilo que eu tinha chamado a atenção em relação à transição epidemiológica. Então, essa tendência aí de aumento dessas mortes relacionadas ao aparelho circulatório, tá? Ou seja, diminui as doenças infecto-contagiosas e aumenta o peso relativo das doenças do aparelho circulatório. Então, acho que isso mostra um pouco exemplifica esse processo de transição epidemiológica no Brasil, tá? Lembrando que o que vai acontecer com a pandemia, né? A gente vai ter aí um peso bastante significativo das doenças infecto-contagiosas. Então, essa ideia da transição demográfica pode sofrer aí um impacto significativo nesse momento aí da pandemia, tá? Mas, de qualquer forma, a tendência geral é essa. A incidência de mortes por neoplasias também apresenta uma certa tendência de aumento. Aí que neoplasias são os diversos tipos de câncer, né? E esse aumento ocorre principalmente por conta do envelhecimento da população, tá? E as causas externas, né, que são causas relacionadas à violência, também apresentaram, em termos gerais, um certo aumento aí nesse período de 2000 a 2010. Tá? Então, a gente observando os diferenciais por sexo da mortalidade, a gente consegue perceber. Então, a gente tem aqui esse primeiro conjunto de dados, são os dados referentes aí ao período 1950 a 1955, né? Os azuis são os homens e os vermelhos são as mulheres. Então, o que acontece? Há uma tendência aí de mortalidade acentuada no momento do nascimento, né? Uma possibilidade de morte, a possibilidade de morte é muito maior no momento do nascimento, ela diminui aí nos primeiros anos de vida e volta a aumentar ao longo da vida. Então, se a gente observa esse período aí da década de 50, o nível era bastante elevado, né, mais elevado aí do que esse período mais recente, 2015 e 2020. O que chama a atenção, né, é que passa a existir uma diferença muito significativa da mortalidade masculina, principalmente essa mortalidade aí dos homens jovens, na casa dos 15 a 25 anos, principalmente, né? Então, a mortalidade dos homens, né, nesse grupo etário é muito superior à mortalidade das mulheres. Então, essa é uma característica aí da mortalidade, dos diferenciais da mortalidade por sexo. Por cor da pele, a gente tem também uma diferença muito importante, principalmente quando a gente considera a questão da violência, né? Então, a taxa de homicídio por 100 mil jovens em 2017, entre os brancos, era da ordem de 34 por 100 mil, enquanto aí na população preta ou parda era da ordem de 98 por 100 mil, né? Quase 3 vezes maior, né? E se a gente observa aí, também existe um diferencial entre homens e mulheres, né?
enquanto os homens brancos eram de 63 por 100 mil, entre os homens pretos ou pardos era de 185 por 100 mil, bastante maior entre os homens pretos e pardos. E essa essa taxa ela é menor entre as mulheres, né? Entre as mulheres, então, a taxa é de 5 por 100 mil, né? Comparando aqui homens e mulheres, né? A taxa dos homens de homicídio é muito maior. E entre as mulheres pardas e pretas, é de 10 por 100 mil. Então, diferenciais aí que são importantes e que refletem a própria característica de organização da sociedade brasileira e a sua desigualdade e a sua violência contra determinados grupos da população. Então, falar um pouco rapidamente sobre transição urbana e crescimento da população, né? Primeiro, a taxa de crescimento da população aí no período 91, 2000 e 2000, 2010. Nesse primeiro período, 91, 2000, a gente tem aqui algumas regiões que apresentaram taxa de crescimento acima de 4,5%, ou seja, um crescimento bastante acelerado da população. Essas taxas, no período seguinte, aconteceram apenas no Acre, né? E houve um decréscimo significativo das taxas de crescimento no conjunto do país, né? Ou seja, a população brasileira continua crescendo, mas continua crescendo num ritmo cada vez menor, em função desses processos que a gente já contou, que estão relacionados principalmente à diminuição da fecundidade. Tá? Quando a gente observa o grau de urbanização, a gente percebe que o Brasil, em 2000, já era um país muito urbanizado, né? Poucos estados do país tinham aí menos de 65% da população residindo nas áreas urbanas. Quando a gente observa 2010, essa taxa aumentou ainda mais, né? Sendo que alguns estados a gente tem mais de 90% da população residindo em áreas urbanas, como é o caso aí de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Essas são as taxas de crescimento da população rural e na população rural a gente observa um movimento contrário. São poucos os estados que apresentaram aí nesse período 2000 e 2010 um crescimento positivo da população rural. A grande maioria dos estados houve um decréscimo da população rural. Essa é uma outra característica importante aí da distribuição espacial da população brasileira. Tá? Apenas os estados do norte, como Amapá, Pará e Roraima, houve crescimento aí da população rural. Crescimento expressivo, né? Crescimento significativo nesse período 2000 e 2010. O último aspecto que eu quero comentar um pouco é a migração, né? E aí a gente tem algumas tendências que são importantes aí. A primeira tendência geral é de diminuição dos saldos migratórios, né? Ou seja, não houve, considerando os estados brasileiros, aqueles grandes fluxos populacionais que a gente teve na década de 70, 80, e em alguns estados a gente teve até fluxos muito significativos na década de 90. Essa mobilidade de grandes volumes, ela diminuiu, né? Ela hoje é muito menor, né? Nos períodos mais recentes, né? Alguns estados são exceção, né? Como o Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás foram alguns estados que conseguiram manter aí um certo afluxo de população, né? Receberam população, né? E a gente considera que essa chegada, esse recebimento de volumes expressivos de população pode refletir aí processos econômicos, né, como a expansão das atividades petrolíferas, no caso do Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo, principalmente, expansão do agronegócio, especificamente da agroindústria, como é o caso, por exemplo, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás. Né? Então, uma mudança muito expressiva aí nessa dinâmica migratória da população brasileira.
Só para a gente ter aí uma ideia de como essa migração ela se distribui aí pelo país, a gente trabalhou com o índice de eficácia migratória. Esse índice aponta que é um índice que vai de -1 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, mais eficaz seria a região em termos de receber população. Próximo de 0, esse índice apontaria para uma rotatividade migratória e abaixo de 0 até -1, uma perda migratória. Então, a gente observa aí que houve uma mudança entre 1995 e 2000, e 2005 e 2010, né, com alguns estados passando a ter uma retenção migratória maior, né, como aqui o caso do Mato Grosso, e principalmente, né, e alguns estados se mantiveram como estados de retenção migratória, né, como é o caso aqui do Amazonas, Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina, por exemplo, tá? E o Amapá também. Logicamente que com volumes que são bastante variáveis, né, como a gente pode observar aí nas tabelas anteriores, onde estão os volumes. Tá? O que a gente pode observar também, né, é que quando a gente considera os dados mais recentes, né, e utilizando aí as informações das PNADs, né, a gente consegue perceber processos que aparentemente não existiam anteriormente, né? Enfim, por conta da dificuldade em relação aos dados, a gente não tem muita certeza se essas variações são processos novos ou se são reflexos aí de variações amostrais, né? Então, assim, o dado melhor que a gente tem é o dado de 2010, né, que é um dado que já está aí com mais de 11 anos. Por isso é muito importante, né, que a gente faça o censo o mais rápido que a gente conseguir fazer, né, para que a gente tenha mais certeza sobre esse dado e possa construir um retrato melhor de como esses processos demográficos estão acontecendo no Brasil. Então, a realização do censo ela é fundamental para a gente entender o que está acontecendo em relação à dinâmica demográfica brasileira. Se a gente pensa, por exemplo, em termos da estrutura etária, o que a gente vai observar? Tem um peso muito grande aí da população de 15 a 59 anos, né, que é a população em idade ativa, e uma tendência de diminuição da população de 0 a 14 anos, principalmente. Enquanto a população de 60 anos e mais, ela tem uma tendência de crescimento, né? Isso que é chamado de bônus demográfico, tá? Bônus demográfico porque seria esse momento em que essa população em idade ativa, de 15 a 59 anos, tem aí um papel muito significativo e poderia trazer uma contribuição em termos de força de trabalho para o desenvolvimento do país. Se a gente observa aí essas variações, a gente vai perceber, e eu só queria encerrar, porque eu acho que o meu tempo está terminando, eu não quero me alongar, mostrando aí o resultado desse processo de transição demográfica, dessa diminuição da fecundidade, do aumento da expectativa de vida, né, que tem feito aí com que a população brasileira passasse a ter uma característica bastante diferenciada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essas 4 figuras representam a estrutura etária do Acre, né? O Acre em 2000, o Acre em 2010, o Acre em 2015 e o Acre em 2030. A população de homens e de mulheres, né? Os azuis são os homens, vermelhos as mulheres, e a distribuição por grupos, por faixas quinquenais de idade. Então, a gente percebe lá em 2000 ainda um peso muito significativo da população aí de 0 a 14 anos, com a diminuição da fecundidade, a tendência é de diminuição da importância relativa desse grupo, né? Percebam que ela diminui, né, em termos aí das porcentagens, e um aumento dessa população
de jovens e adultos e dos idosos, né? Então, esse é o processo chamado de envelhecimento populacional, envelhecimento demográfico, que é uma das características resultantes aí dessa dinâmica da transição demográfica. Então, isso repete com algumas variações em praticamente em todos os estados brasileiros. Então, aqui tem o Amapá, Roraima. Percebam que é um processo bastante similar que ocorre em todo o país. Então, tem todas as pirâmides aí de todos os estados brasileiros e essa tendência de envelhecimento que acaba se mantendo aí, resultante de todo esse processo de transição, que tem essas características que a gente já chamou a atenção de serem transições aí que têm embutidas em si uma série de desigualdades nos processos sociais. Nos estados do Sul, por exemplo, a gente já percebe que essa mudança na estrutura etária já está no estágio bem mais avançado, né, porque eles começaram o processo de transição da fecundidade antes, né, de diminuição da fecundidade antes, por isso eles já têm aí uma população que é bastante mais envelhecida, tá? Então, esses são aí os pontos que eu queria trazer para vocês. A gente tem um conjunto grande de publicações que vocês podem consultar aí nas diversas bases bibliográficas que a gente tem colocado aí esses textos, e eu fico à disposição para a gente continuar conversando aí no debate. Eu acho que eu não usei muito além do tempo que estava previsto. Agradeço, Richard, pelo convite, fico à disposição. Não, foi ótimo, Roberto, muito obrigado. Você deu contribuições muito significativas para quem está chegando agora nas discussões sobre os estudos populacionais, apontando para a gente de forma muito direta os componentes demográficos, como fecundidade, mortalidade, migração. Então, tenho certeza que quem não domina certamente não vai partir do zero a partir de agora com a sua aula. E eu queria já de pronto passar para a Bárbara Cobo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A Bárbara é doutora em economia, uma amiga de longa data também, pesquisadora do IBGE, e a Bárbara foi coordenadora de população e indicadores sociais do IBGE, membro da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, e atualmente é professora colaboradora da ENSE, da Escola Nacional de Ciência e Estatística. Bárbara, obrigado, bem-vinda. Deixa eu abrir aqui. Obrigada a você, Richard, pela oportunidade. Peraí que ele não está aparecendo o PowerPoint aqui. Sempre faz essas pegadinhas, né, gente? Ainda não subiu, não. Mas daqui a pouquinho aparece. Não, o problema é que ele não está aparecendo aqui nas pastas. Deixa eu ver se eu ativar ele de novo. Peraí. Porque às vezes ele fica chateado. Apareceu, viu? Ele só estava descansando. Pronto. Peraí, deixa eu colocar aqui. Em cada hora a gente faz uma apresentação num aplicativo diferente. Aí, cada botão é num lugar. Pronto. Vamos lá. De novo, né, vou agradecer a oportunidade. Eu fico vendo, assim, como eu fui quase 5 anos coordenadora da área de população e indicadores sociais do IBGE. Na verdade, eu estou lá no IBGE há quase 20 anos já, sempre na área de população e indicadores sociais. E fiquei muito tempo na área de indicadores sociais, que era ali grudadinha com a gerência de demografia, então tive a honra, a sorte, o privilégio de trabalhar com grandes demógrafos. Então, assim, cada vez... e aí você vê como é que a dinâmica demográfica, né, tudo que a gente viu aqui agora, é importante para entender tudo que a gente está passando, né, como tem explicações ali, e como esses gráficos a gente vê, cada vez que a gente vê alguém falando, né, e os demógrafos falando, a gente aprende sempre mais um pouquinho. Então, agradeço também mais essa oportunidade, não só de estar aqui apresentando, como de estar ouvindo também. Então, vamos lá. Bom, eu vou dar um apanhadão, né, um pouco, que vai, na verdade, dizer um pouco, né, dessa minha trajetória de trabalho, né, tanto no IBGE como agora lá na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas,
na ideia sempre de tentar trazer, né, de traçar um retrato do Brasil, né, um retrato do Brasil atual por meio das suas desigualdades, que na verdade é aquilo que a gente considera sempre como um eixo estruturador, né, da sociedade brasileira. Então, toda essa discussão, né, de indicadores sociais, ela não se dá dissociada da questão de planejamento e formulação de políticas públicas, né? Na verdade, todo o movimento de difusão, que é relativamente recente, né, que data ali de 1960, 1970, da difusão dos indicadores sociais, para retratar, né, níveis de bem-estar social, ele vem muito como demanda, né, dos estados, né, e em particular, né, dos Estados Unidos, enfim, dos países europeus, de informações para subsidiar a formulação de política pública, dado que o que era utilizado até então, que, por exemplo, era o PIB per capita, né, a renda per capita, né, gerada no país, a produção per capita, ela não traduzia níveis de bem-estar, né, social de forma adequada. Tanto que a gente passou por períodos de crescimento econômico em que os dados acabaram mostrando, né, uma piora, né, da desigualdade de renda, das condições de vida. Então, começou-se uma busca, né, de você, como é que você mede, né, como é que você traduz melhor a qualidade de vida e os níveis de bem-estar de uma população. E aí eu gosto muito dessa tirinha, porque eu acho que ela é bem, bem explicativa do que a gente está falando aqui, né, porque a gente tem o PIB, que é tudo que é produzido num país ali, naquele saco de maçã, né? Quando a gente pega um PIB per capita, é como se a gente dividisse esse saco de maçã igualmente para todo mundo, mas quando a gente entra com a ótica da distribuição de renda, a gente vê ali que nas sociedades atuais é um pouco isso que acontece, né? Você tem uma pessoa carregando muitas maçãs e muitas, ficando com uma maçã mordidinha ali, né? Então, é quando a gente entra com a ótica social para a ótica mais econômica, né? E aí eu acho que nessa minha trajetória de trabalho eu consegui fazer muito essa ponte, porque eu sou economista 3 vezes, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Mas como caí ali na área social do IBGE e toda a minha pesquisa acadêmica, né, sempre foi mais voltado para a política pública na área social, acho que dá para fazer essa ponte e entender bem esse movimento de difusão. Em que a ideia é sempre você identificar vulnerabilidades. Como a ideia é subsidiar a política pública, você tem que, né, que dar um olhar para as vulnerabilidades, aquilo que vai ser alvo, né, de uma ação de política pública, né? E aí, enfim, não só para planejamento de políticas públicas, e mais recentemente vieram muitas demandas em relação às agendas de desenvolvimento, né? Tanto a Agenda 2030, como as metas do milênio, como a Agenda de População e Desenvolvimento, que trazem uma série, né, de demandas de informações para monitoramento, que devem ser comparáveis, né, entre os países, e a Agenda 2030, de forma mais enfática e de temas que já vinham sendo discutidos na Agenda de População e Desenvolvimento, que é o do não deixar ninguém para trás, né? do olhar para os grupos populacionais, né? De não ver a população como um bloco homogêneo, né? E sim heterogêneo dentro das suas demandas específicas e possibilidades distintas, né? De mensuração e entendimento da sua estruturação. Então, mas quando a gente olha indicadores sociais, também por dentro dessa ideia, né, de medir vulnerabilidades e tal, você tem diversas dimensões em que você precisa atacar, né? Você tem a identificação, né, de quantas pessoas estão na situação de pobreza, para saber que tipo de política pública você vai fazer para combate à pobreza, os diversos tipos de privação, as questões educacionais, as questões de mercado de trabalho, de saúde, de habitação, né? E aqui eu deixei, quer dizer, todas essas que eu coloquei aqui, mas aqui eu deixei um xizinho, que eu acho que é uma lacuna importante que a gente tem, que é da discussão da população em situação de rua, né? Então, todos os indicadores que eu vou trazer aqui para mostrar um pouco para vocês, dar um retrato muito rápido, assim, do Brasil atual em algumas dessas dimensões, elas são populações que a gente fala domiciliadas, né? São populações, os censos demográficos, as pesquisas amostradas, elas vão nos domicílios das pessoas. Existem pesquisas e censos específicos para a população de rua de forma, né? A gente tem algumas experiências locais das prefeituras para dimensionamento desse contingente de pessoas em situação de rua, mas ainda não conseguiu entrar, né, no nosso plano regular de trabalho uma pesquisa específica de população em situação de rua, porque são métodos específicos, né? Você tem metodologias específicas para fazer esse tipo, que não é exatamente aquela padrão, né, que os institutos de estatística fazem. Então, tudo que a gente traz aqui sempre tem
tento dar esse lembrete de que a gente não está abarcando aqui a população em situação de rua. Né? E a gente vê em períodos como esse que a gente está passando, né, o aumento visível, né, nas grandes cidades das populações, em crises, né, de uma forma geral, mas essa em especial a gente vê muito claramente, né, como aumentou essa população e que ela, de certa forma, é invisível estatisticamente. Né? Algumas secretarias de assistência social elas têm algum controle, mas, em geral, elas são populações estatisticamente invisíveis. E lembrando, né, antes da gente entrar, que qualquer dado que eu traga aqui, qualquer indicador, ele passou por todo um processo de definir sua forma de mensuração. Né? Então, toda vez que a gente vai medir, eu sempre falo que medir é sempre um ato redutor, né? Porque você tem que fazer uma série de decisões metodológicas ali no meio do caminho, muitas vezes até arbitrárias, para você poder conseguir especificar uma política pública, conseguir traçar um público-alvo, traçar objetivos e metas, senão também fica tudo muito abstrato. Né? Então, sem dúvida nenhuma, por exemplo, aqui, essa tirinha, ela é muito que a gente se debate, né, sempre, né, na discussão de linha de pobreza, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Quando a linha de pobreza estava R$70, né, isso foi lá no censo, em torno do censo de 2010. Então, não é porque a renda domiciliar per capita da família é 68, ela é pobre, assim, faltam R$2, R$3 para eu deixar de ser pobre. Não, porque as condições que envolvem a questão de pobreza dela não vão se resolver com R$2, R$3 a mais por mês por cada pessoa. Então, é um típico exemplo, né, de como decisões arbitrárias para definir o que é pobre ou não é pobre impactam a vida da população, são, de certa forma, um ato redutor, e a gente tem que ter isso em mente quando a gente está fazendo uma leitura crítica, né, das informações que a gente recebe. E aqui, antes, né, de entrar mais na questão dos dados, para trazer a questão da importância das fontes dos dados, né? Tudo que a gente vê nos jornais, né, as informações que o IBGE traz cotidianamente, né, sobre desemprego, frequência escolar, né, pobreza, desigualdade, na área econômica também, tudo a gente precisa ter um sistema estatístico, né, robusto, em que a gente possa ter fontes de dados alimentando essas informações, e elas têm que ser, né, implementadas de forma recorrente, todas, né, não é que uma seja melhor do que a outra, a gente entendendo como é que elas são construídas, todas vão ter potencialidades e limites na interpretação, né, na análise dos resultados que podem surgir a partir, né, dos dados que são coletados. Então, você tem, por um lado, o que a gente chama de registros administrativos, que são aqueles que a gente não vai diretamente na população, né? A gente vai nos cartórios, registro civil, na Receita Federal, nos prontuários, né, das fichas hospitalares, por exemplo, no cadastro único. Então, a gente não pergunta nada diretamente, né, nesse caso, para a população. Então, em geral, os programas, né, têm sistemas específicos, a saúde, quando você vai, tem todo um sistema que você precisa preencher, na educação, outro sistema. Inclusive, uma grande questão no Brasil, e eu fiz, inclusive, um capítulo da minha tese de doutorado sobre isso, é justamente como você não consegue conversar muito, esses grandes registros não conversam muito entre si, né? Como a gente não tem um número identificador único, né? Agora está se caminhando para que o CPF seja, mas tem muita gente que ainda está, né, que não tem CPF, aí quando você vai na saúde é um número específico para o cadastro na saúde, você tem um número no INEP, que é o da educação, e às vezes é difícil, precisa ter várias técnicas para fazer, né, esse cruzamento de informações que às vezes fica complicado de usar. E outras vezes você tem que esses registros não são pensados também para pensar informações para essa população, né? É mais para um controle do programa, de funcionamento do programa. Então, o Brasil está caminhando, eu acho que melhorou muito, para o amadurecimento, né, dessas informações, até porque elas podem te dar informação mais rápida. Por exemplo, agora nesse período de pandemia, a gente viu como é que os cartórios, né, mesmo sujeito a erros, eles puderam nos dar informação rapidamente das certidões de óbito que entravam ali, né, para serem lavradas nos cartórios, alguma informação para a gente, senão a gente ficava partindo, como não teve teste, né, de forma em massa para a gente entender o que estava acontecendo, os registros dos cartórios nos forneciam informação, os registros da saúde, sem a gente precisar ir na casa das pessoas para ter essa informação. E, por outro, a gente tem as pesquisas domiciliares, que também são fundamentais, que vão para, né, ou elas são censitárias, né, a gente está vendo aí, acompanhando toda essa discussão da realização ou não do censo, que já deveria ter acontecido ano passado, em 2020, que ele acontece de 10 em 10 anos. Né, a gente tem uma discussão agora, hoje mesmo isso é uma decisão, né, do ministro Marco Aurélio de Mello, dizendo para a gente realizar o censo,
Mas eu particularmente, uma opinião muito particular minha aqui, não como IBGE, eu já acho que para esse ano já fica muito complicado, porque para realizar um censo, você tem que em 45 milhões de domicílios, você já tinha que estar trabalhando quer dizer, a gente já estava trabalhando, né? Desde o início do ano, fazendo testes em alguns municípios, você já tinha que estar contratando recenseadores, a gente contrata 200 mil recenseadores, né? O IBGE contrata 200 mil recenseadores, treinando, testando equipamento, e sem falar que a gente precisa que seja uma operação segura, né? Tanto para as pessoas que serão entrevistadas, como para os entrevistadores, né? Com equipamento, né? Com EPI correto, enfim, tem uma série de questões que eu acho, de fato, que para ocorrer esse ano eu acho bem complicado, mas também a gente precisa que se garantam os recursos, né? Fundamentalmente para que o censo aconteça por diversos motivos, entre eles alguns do que a gente viu aqui, né, antes da minha apresentação, justamente porque tem informações que só o censo nos dá, né, e tem informações de forma geral, né, trabalho, educação, a gente tem pelas pesquisas amostrais, como o PNAD, como a própria Pesquisa Nacional de Saúde tem, mas elas, por exemplo, não vão a todos, a gente não tem representatividade das informações para todos os municípios, vai ser para alguns, a PNAD, discussões, né, que a gente tem trimestralmente de mercado de trabalho, vão até só a município da capital. Então, todas essas dinâmicas, né, de municipal, para municípios pequenos, fundamentalmente, a gente só tem via censo. Né, informações, inclusive para o Brasil, né, principalmente na área de migração, né, em que a gente não tem registros, né, porque nos cartórios a gente ainda tem, né, a gente consegue acompanhar nascimentos e óbitos, agora, para a migração é muito mais complicado. Né? Então, juntando essas fontes todas, a gente consegue ter os nossos sistemas de indicadores sociais para dar conta daquela multidimensionalidade lá que a gente viu anteriormente, né? De tentar cobrir todas aquelas áreas para trazer um retrato Brasil. E são esses indicadores que vão servir para monitorar as agendas internacionais. Né? Eu participei já na agenda das metas do milênio, onde a gente tinha 8 objetivos, que na verdade foi um pouco o embriãozinho da discussão da Agenda 2030 que a gente tem agora. Ela tinha algumas limitações, né? Eram objetivos muito básicos, só os países, né, em desenvolvimento, os países mais pobres que completavam aquilo, não era uma questão que abarcava, por exemplo, os países da Europa e os países mais desenvolvidos. E aí eu acho que quando você faz essa discussão, né, para a Agenda 2030, eu participei inclusive da discussão da agenda pós 2015, né, porque as metas do milênio tinham uma meta, né, de indicadores até 2015, eu acho que ao abarcar o conjunto todo de países, você trouxe uma nova roupagem, uma nova pressão, né, de monitoramento e acompanhamento, em que você estende, né, para os 17 objetivos. Tem toda aquela discussão que eu fiz lá no primeiro slide, sobre dar maior atenção, né, aos grupos heterogêneos, né, aos grupos populacionais, que você precisa ter indicadores, por exemplo, nas metas do milênio, a gente tinha vários indicadores que cumpriram metas de nível Brasil, mas quando você fazia urbano-rural, quando você ia regional, quando você ia para homens e mulheres, quando você ia por grupo de idade, quando você ia por cor ou raça, nem todo mundo tinha atingido aquela meta. Então, o que a gente quer daquela meta? E a Agenda 2030 ela traz muito isso, eu quero que todo mundo atinja as metas que estão sendo propostas aqui. Né? Então, teve um trabalho muito grande de sistematização de informação, eu trabalhei muito no ODS 5, né, de igualdade de gênero. Inclusive, porque muitos indicadores que foram colocados, né, ali como propostas para monitoramento não tinham nem metodologia definida, a gente trabalhou muito na definição dessas metodologias, e participei também, ao mesmo tempo, da Agenda de População e Desenvolvimento, inclusive na implementação da Agenda Regional, que eu sou apaixonada por ela, porque eu acho que ela diz muito de Brasil, né? A Agenda 2030 diz? Claro que diz, mas justamente essa nossa heterogeneidade, essa nossa diversidade, essa nossa desigualdade que é estruturante, eu vejo ela mais refletida numa Agenda de População e Desenvolvimento, em que os capítulos, né, de monitoramento, em vez desses 17 objetivos, tem outros capítulos, mas que dão ênfase justamente nos grupos, né, em mulheres, né, na população que eles chamam lá de afrodescendente, nos indígenas, nas questões migratórias. Eu acho que ele traz uma outra pegada, que eu acho que diz muito para a gente em termos da nossa composição, né, da nossa historicidade, assim, em termos de estruturação da sociedade. Então, aqui eu já falei só muito rapidamente da Agenda 2030 para dizer que é um pacto global muito ambicioso, perto do que a gente tinha até então, né? Em que tem 169 metas, 231 indicadores, teve uma participação intensa da sociedade civil na discussão, coisa que não aconteceu nas metas do milênio, que eu acho que é importante. O Brasil é membro do grupo, né? O IAEG é um grupo interagências, né, de experts da discussão dos indicadores,
e eles querem, até a proposta, né, até 2030, eu chamo de ambiciosa porque é acabar com a pobreza e com a fome, a sociedade pacífica, justa e inclusiva, combater desigualdade, proteger direitos humanos, pensando isso tudo, pensando o planeta, trabalho decente para todos. Então, tem muita coisa ali para ser trabalhada, tem muita coisa para ser internalizada enquanto política pública pelos países, e, enfim, um trabalho assim, e que o censo seria fundamental, né, para muitas das questões que estão colocadas ali, e também uma organização, né, uma governança interna de Brasil para dar conta de tantas, assim como os demais países também estão se deparando com esse desafio, de dar conta de tudo que está sendo proposto ali. Então, eu trouxe aqui alguns desafios, né, de monitoramento dessas agendas pelos indicadores, que a primeira coisa que a gente se coloca, claro, é uma comparabilidade internacional, e aí tem todo esse esforço, né, de você acordar, né, metodologias de cálculo semelhantes, acordar fontes de dados mais recomendadas, conceitos, harmonizar todos os conceitos que estão sendo usados. A questão que eles trazem, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, do foco na inclusão social, redução das desigualdades e sustentabilidade, que é justamente falar dessas desagregações que a gente chama dos dados, né? Para ter os dados para o Brasil, mas também ter os dados para homens, mulheres, indígenas, pretos ou pardos, urbano-rural, para quem é migrante, quem não é migrante, e diversos temas em torno, né, da questão das desigualdades e avaliando, né, o alcance de metas para cada pessoa nessas populações. Eu participei de algumas plenárias, e acho que até duas com você, né, Richard, se não me engano, de população em desenvolvimento, e eu ouso dizer que uma das reuniões mais chatas que eu já participei na vida, pelas discussões, assim, a gente ficava horas em reuniões para discutir, às vezes um plural, né? Eu lembro muito dessa discussão do plural, porque não podia ser arranjos familiares, porque aí tem um grupo de países que implica com arranjos familiares, aí você não pode usar gênero, as pessoas querem usar sexo, aí você, sabe, assim, coisas que a gente passava batido, eu falei, não, ninguém vai implicar com isso, não implica, porque isso implica você assumir compromissos internacionais de combate a uma série de desproteções, né, enfim, que eu falei, gente, a gente está 3 horas discutindo se põe um S ou se não põe um S no negócio. O negócio é tão assim, absurdo que você, às vezes, ficava a semana inteira, né, ali trancado, tentando chegar em alguma decisão, e chegava na sexta-feira não tinha decisão nenhuma. Acho que eu participei de uma ou duas que a gente não chegou a acordo nenhum. Porque é difícil mesmo, né, esse acordo entre países em temas como esses, que eu até coloquei sensíveis aqui, muito entre aspas. Todas essas agendas trazem um capítulo que a gente chama de capacity build, né, que é uma construção de capacidade estatística nos países. Sim, a gente tem que dar suporte, né, que é o que a gente está vendo aqui, justamente a nossa problemática, tem que dar recursos, né, tem que dar autonomia também, né, para os institutos de estatística de darem conta de produzir isso tudo. E às vezes não é só dinheiro, não, né? A gente teve por exemplo, lá no IBGE, a gente teve um ritmo de aposentadoria muito alto e a gente não tem concurso, né? Então você não repõe. Então, como é que você dá conta desse aumento de demanda, né? Essa demanda crescente que a gente tem para indicadores sociais, quando você não recoloca pessoal, você não garante recursos, você não consegue realizar um censo que é para ser realizado de 10 em 10 anos. Né? A gente está falando que a gente quer 3 bilhões todo ano, mas a gente não consegue estabelecer um plano regular de trabalho em que a gente coloque a saúde sexual reprodutiva e a questão da violência como temas fundamentais de serem monitorados de 3 em 3 anos, de X em X anos, de 5 em 5 anos já ficaria feliz. E a gente está aí, a nossa última pesquisa nacional de demografia em saúde, que traz informações de saúde sexual reprodutiva, é de 2006, a última que a gente fez. Né? Então, se a gente não consegue colocar isso em pauta, como é que a gente atende essa quantidade, né, de pressão, né, de construção de indicadores para trazer, né, esse retrato Brasil. Então, tem a questão que eu já falei de internalização dessas agendas, né, e da própria governança, né, de como é que você trata disso, né, acorda isso, os fluxos, né, das informações, tanto no nível nacional como no nível internacional. Aqui o que eu chamo do desafio da desagregação dos dados, né? A Agenda 2030, ela tem um lema de não deixar ninguém para trás. Esse não deixar ninguém para trás é isso que eu já falei com vocês, e aí tem explicitamente, né, nos relatórios, dizendo que são para a gente prestar mais atenção, né, a mulheres e meninas residentes nas áreas rurais, os povos indígenas, as minorias étnicas e linguísticas, pessoas com deficiência, migrantes, minorias de gênero e sexuais,
jovens e idosos que estão desproporcionalmente entre aqueles deixados para trás, ou seja, eles, entre toda a população, esses são os que mais são deixados para trás, no sentido de que são aqueles menos propensos a cumprir metas que são colocadas, né, em termos de acesso a trabalho decente, a escolaridade adequada, a acesso a domicílios com saneamento, enfim, a diversos indicadores sociais. E, além de tudo, tem aqueles que ficam nas interseções, né, que a gente tem avançado muito, né, desde toda a discussão, né, do feminismo negro, que traz muito, mais pesado, né, esse método de análise das informações baseado nas interseccionalidades, em que justamente as pessoas que estão, né, nesse cruzamento entre sexo e cor-raça e o rural e a região, traz para você, e a gente vê isso nos indicadores sociais, que mulheres negras na área rural do Nordeste têm indicadores mais desfavoráveis em diversos campos sociais, né? Quando você vai olhar de forma mais, assim, como tem nas indicadores sociais, que é um relatório que eu vou trazer para vocês, diversos indicadores que a gente coloca: homens brancos, mulheres brancas, homens pretos ou pardos e mulheres pretas ou pardas. Mulheres pretas ou pardas, em geral, têm indicadores sociais mais desfavoráveis. Né? Então, e aí a gente não está somando desigualdades, né? Na verdade, cria uma identidade para as mulheres negras, né? Que a gente fala pretas ou pardas, que é a forma como é coletada, mas em termos de categoria, de análise, a gente pode usar mulheres negras como uma identidade que traz a elas uma série de opressões que são muito específicas e que precisam ser estudadas, e que precisam ser entendidas e que precisam ser atacadas, né? E aí a gente tem alguns desafios, por exemplo, para fazer esses dados todos desagregados, a gente tem que colocar essas informações para serem coletadas, né? Então, em geral, sexo e idade tem todas as pesquisas amostrais e registros, mas a gente não tem gênero, né? Porque gênero tem uma série de categorias que ainda não estão acordadas, né? Alguns países estão avançando na pesquisa sobre orientação sexual, mas gênero é muito mais complicado, né? Porque você ainda não conseguiu, a última vez que eu dei uma olhada num questionário, a ideia era que estava fazendo em torno de 30 categorias, né? Então, para você fazer pesquisa, para você coletar informação, a gente tem muito esse vício, né, iberiano, de pensar um instrumento de coleta. Né? O instrumento de coleta é pensar como é que você coloca isso no questionário, como é que você coloca isso no questionário que o Brasil inteiro entenda. Né? Que você possa ir no Piauí, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, ou em Alagoas, as pessoas vão entender o que você está perguntando. Né? É um desafio muito grande. Então, gênero, o mundo, né, tem caminhado pouco para incluir em pesquisas, mas orientação sexual mais um pouco, sexo e idade em geral tem tudo. Cor, raça, etnia, você tem muitas pesquisas amostrais e registros, mas você tem mais informação nas pesquisas para brancos, e o que a gente junta, né, o pretos ou pardos, porque eles têm indicadores muito parecidos. Né? E aí, pretos ou pardos, muitas pessoas acabam utilizando como negros, né? Mas tem toda uma questão aí um pouco metodológica que pardos, por exemplo, no norte, você tem uma outra configuração, né? Uma outra estruturação. Mas, enfim, como categoria de análise, como categoria de pressão política, como categoria de entendimento das desigualdades, é super bem-vindo. Mas aí você tem os amarelos, os indígenas, alguns povos, comunidades tradicionais, que você não consegue pegar em pesquisas amostrais, e para isso o censo é fundamental. O censo, por exemplo, ele tem um questionário, e já tem, né, tradição desde 91, um questionário específico para indígenas, né, inclusive você investiga língua falada, etnia, uma série de questões, e esse ano, de 2020, ele já estava programado para ir para quilombola, né, que são comunidades que você tem uma conexão com o território e fica mais fácil, né, você fazer a coleta associada. Status migratório só via censo, né, tem algumas iniciativas, né, via registro, mas são fragmentadas, difíceis. Pessoas com deficiência, a gente também tem, tradicionalmente, nos censos, inclusive que a gente consegue ver isso nas localidades, nos municípios menores. Tem alguma coisa na Pesquisa Nacional de Saúde e alguns registros, mas o principal dado vem do censo. Situação do domicílio urbano-rural e as condições das classes sociais, condição econômica, que tem muitas questões conceituais que envolvem, mas que também a gente precisa entender, né? Todos os pobres e os estão atingindo também aquelas metas, e como é que você define pobre, né? E aí eu trouxe alguns indicadores, então, da Síntese de Indicadores Sociais, que é uma publicação do IBGE que sai todo ano, em que, em geral, ele tem esses 3 capítulos, né? Eu não vou falar sobre todos, que nem dá tempo, mas, para quem tiver interesse, eu até passei o link para o Richarles, né? Pode baixar, que eu acho que ele dá uma visão bem geral, anual, do que está acontecendo, né? O Richarles já tem lá o dever dele, todo ano eu já falo que ele tem que ler, ele lê, ele tira dúvida comigo, mas é isso, né? Eu tenho trabalhado mais, né, no segundo, de padrão de vida e distribuição de renda,
mas eles conversam muito entre si, né? As dimensões, quando a gente olha a área social, as dimensões, elas conversam muito entre si. É difícil você olhar uma, ele falou assim, mas se eu tiver que escolher um, eu falei, não sei, porque eu não consigo olhar o trabalho sem olhar a renda, e sem olhar tudo isso, sem olhar a questão da educação, né? Eu acho que as coisas se complementam. Então, eu vou trazer alguns dados aqui bem rapidamente para vocês, por exemplo, de mercado de trabalho, né? Porque teve um ciricutico aí de novo, reclamando da nossa taxa de desemprego, né? De dizer que a famosa ideia de quebrar o termômetro para fazer a febre sumir. Mas não adianta, né? O IBGE ele segue recomendações internacionais para todos os seus conceitos, todos os seus cálculos de indicadores, e esse específico de todos os dados de trabalho, eles são recomendações da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, inclusive para poder comparar, né, os dados entre os países. Então, quando você pega a força de trabalho, quer dizer, tem as pessoas em idade de trabalhar, né, que a gente usa de 14 anos ou mais de idade. Dentro dessas pessoas em idade de trabalhar, você tem pessoas na força de trabalho e pessoas fora da força de trabalho. Tá? Nas pessoas que estão na força de trabalho, aí sim você tem as ocupadas e as desocupadas. Né? E fora da força de trabalho é que você vai ter as pessoas que de fato estão fora dessa força de trabalho, né? Estudantes, pessoas, enfim, de casa que não estão disponíveis para trabalhar. Né? E aí você começa a fazer os indicadores. Então, quando você fala de taxa de desemprego ou taxa de desocupação, você está vendo o total de pessoas desocupadas sobre o total de pessoas na força de trabalho. Né? Então, teve até uma discussão, assim, ao longo da pandemia, que o pessoal se espantou que durante alguns meses, principalmente os 2 primeiros trimestres, né, o primeiro semestre, principalmente, a taxa de desemprego não se alterou muito, embora todo mundo tivesse, né, foi o auge do distanciamento social. Isso se explica justamente porque você entende os conceitos, né, porque as pessoas que perderam ocupação nesse período, principalmente até o meio do ano, né, até agosto, setembro, que perderam seus empregos, foram afastados, alguma coisa assim, elas não se tornaram desocupadas, elas não foram de ocupadas para desocupadas. Como elas não procuraram trabalho, né, porque para ser desocupado, você tem que não estar ocupado, você tem que ter procurado trabalho e tem que estar disponível para trabalhar. No auge de uma pandemia, com tudo fechado, fica difícil procurar trabalho, né? E também, muitas vezes, pessoas com medo, com comorbidade, não estão impossibilitadas de começar a trabalhar. Então, não só o auxílio emergencial, como o fechamento de diversos estabelecimentos, fez com que várias pessoas que deixaram de ser ocupadas fossem direto para fora da força de trabalho. E por isso a taxa de desocupação ficou um tempo ali meio estagnada. Né? E, de fato, aumentou. Né? A gente olha aqui, por exemplo, no primeiro para o segundo trimestre, aumentou de quase 10 milhões o total de pessoas fora da força de trabalho. Né? Isso, claro, aí a gente vai olhar, isso vai impactar mais quem? Mulheres, jovens, né? Negros, que são pessoas que já têm uma inserção mais precária no mercado de trabalho e que, em tempos de crise, são as primeiras a sofrer. E, de fato, quando a gente vai olhar, por exemplo, os indicadores, as taxas de desocupação do primeiro trimestre de 2020, a gente vê as diferenças, por exemplo, entre o Sul e o Nordeste, a taxa de desocupação no Nordeste é o dobro da que a gente vê no Sul. Né? Entre os estados, a de Santa Catarina não chegava a 6%, enquanto na Bahia estava quase 20%. Né? Aqui, a taxa de desocupação de mulheres nesse trimestre estava 14,5% e a de homens 10,4%. E a de brancos 9,8% e a de pretos ou pardos 14,15%. Né? Então, quando a gente pensa em políticas de trabalho, a gente tem que pensar em políticas de trabalho para todo mundo. Né? E por que tem determinados grupos que ficam mais vulneráveis e mais fora, né? Mais vulneráveis a crises e essas situações do que outros. Aqui, quando a gente pega o rendimento hora, né? O rendimento que a gente pega o rendimento que a pessoa recebe, né, de trabalho e divide pelo número de horas que trabalha. E a gente vê que, por exemplo, independente do nível de instrução, se é sem instrução, se tem o fundamental, se tem o médio superior, o rendimento do branco é sempre superior ao do preto ou pardo. E a desigualdade ainda é maior quando todos têm o superior completo. Né? Então, enquanto, por exemplo, no superior completo, enquanto preto ou pardo recebiam em torno de R$ 23, R$ 24 por hora, os brancos era 34. Tá? Aqui a gente vê as pessoas em ocupação informal, para a gente ver bem a desigualdade regional e como ela é muito localizada ali no norte, né, e no nordeste. O mais escuro tem mais pessoas ocupadas informalmente, né? E o que é você estar ocupado informalmente? Assim, um vínculo de trabalho, isso quer dizer que você tem uma série de desproteções, né? Você não tem acesso a uma série de garantias, né? Se você ficar doente, você não tem auxílio-doença, a questão da previdência social, você tem uma série de garantias que você fica apartado. Né? E aí a gente vê como é uma característica, né, muito ali das regiões norte e nordeste,
a diferença, né? Chega no norte, chega a 61%, a gente vê inclusive entre os estados, né? No Maranhão, é quase 2/3 da população ocupada está ocupada informalmente, né? E a gente vai para, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em torno de 20%, 30%. E aqui, indo para os indicadores de distribuição de renda, a gente vê o índice de Gini, que é o mais tradicional, né, de se analisar. De novo, né, a gente vê, por exemplo, uma desigualdade, quer dizer, a desigualdade, o Gini ele varia de 0 a 1, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, embora esteja sempre lá, né, já foi lá no G20, agora no G10, enfim, sempre foi um país de renda média alta, inclusive considerado assim pelos organismos internacionais, mas num ranking de 164 países, a gente tem a posição 156, de tão ruim que é a nossa distribuição de renda, né? E, mais uma vez, mostrando aí as diferenças, né, regionais, em que você tem lá o Centro-Oeste entra aqui também com uma desigualdade mais... quer dizer, tem o Sul com a menor, perdão, e a maior, inclusive, no Nordeste e no Norte. E aqui, olhando, essa aqui, quer dizer, todos os indicadores de desigualdade, eles saem um pouco dessa tabelona, né? O que diz essa tabelona? Aqui ela ordena as classes de pessoas, por exemplo, aqui estão os 10% da população com menores rendimentos, seriam os 10% mais pobres, muito entre aspas, né? E aqui, aqui você pega os 10% mais pobres, aqui entre 10% e 20%, aqui entre 20% e 30%, até os 10%, muito entre aspas, eu vou falar com maiores rendimentos, né? Que a gente não fala mais ricos, porque a gente não está medindo riqueza, aqui na verdade está medindo quantas pessoas as pessoas recebem, né? Que é o que a PNAD coleta. Então, só para ter uma ideia da distribuição, quer dizer, o que seria uma distribuição equitativa? Né? Se 10% da população recebesse 10%, até 19, 10% de todo o rendimento que é produzido, né? Se os 20% da população recebesse 20%. Mas o que a gente vê acumuladamente é que os 10% com maiores rendimentos se apropriam de quase mais de 40% de toda a renda que é produzida no país, né? Então, o que vai acontecer? Agora, trazendo de novo a atualidade, né? Durante esse período da Covid, a gente teve auxílio emergencial, que foi um auxílio emergencial com valor que a gente não teve ainda em política assistencial, um valor de R$600, inclusive é um rendimento muito maior, é maior inclusive que o rendimento mediano que a gente vê no Norte e no Nordeste. Tanto que o auxílio emergencial ele foi fundamentalmente direcionado para lá, até porque a gente viu, né, que a ocupação informal, que era um dos critérios, né, estava muito concentrado lá, e, de fato, a focalização dele foi muito nesses dois grupos aqui. Então, a tendência, inclusive, é que os indicadores de desigualdade para esse ano, do ano passado, perdão, de 2020, melhorem. Mas é uma melhora artificial, que é uma melhora em função do auxílio emergencial que já foi embora. Né? Então, todas as informações que chegarem nesse sentido, a gente tem que entender que foi um atípico, né? E ainda, né, vendo os décimos da distribuição, que a gente chama, a gente vê, incluindo a questão de cor-raça, né? A distribuição geral da população, os brancos eram 42,7%, né, da população total, e preto pardo 56,3%, autodeclarados na PNAD. Mas se você olha os 10% das pessoas com menores rendimentos, a gente tem que 21,9% se declararam brancos, né, e 77% pretos ou pardos. Quando você vai para o último décimo, aqueles 10% com maiores rendimentos, essa relação se inverte. Aí você tem 27,2% de pretos ou pardos e 70,6% de brancos. Né? Se fosse para acompanhar a distribuição na população, seria essa reta pontilhada aqui, né? Para mostrar, mais uma vez, que pobreza e desigualdade a gente tem, né, essa questão de cor-raça de uma forma muito forte. Trazendo muito rapidamente a questão das linhas de pobreza, para dizer o seguinte, o Brasil não tem uma linha oficial de pobreza. É uma discussão que a gente não consegue caminhar, não consegue chegar num consenso, acima de tudo, que é uma decisão política. Né? Então, ao adotar uma linha oficial, o governo precisa se comprometer com um orçamento, com uma política de combate à pobreza. Então, tem até algumas charges que colocam, como é que você diminuiu a pobreza num determinado no Brasil? Então, diminuir a linha de pobreza. Se diminuir a linha de pobreza, você diminui o número do total de pobres e você pode ali erradicar o que você quiser. Né? Então, é uma decisão muito arbitrária e é uma decisão que impacta muito diretamente a vida das pessoas. Então, quando você pega, por exemplo, essa tabela que tem lá na síntese, aqui são todas as linhas de pobreza, são as mais utilizadas, né? Que você tem a linha do Bolsa Família, que é, falando de pobreza extrema ou miséria, né, que a gente chama. A linha do Bolsa Família de extrema pobreza é R$ 89,00 per capita, que é tudo rendimento per capita, tá? A do Banco Mundial, que é com base numa pesquisa, né, dos 15 países com renda mais baixa do mundo, ou seja, pega vários países africanos, alguns ali asiáticos,
está maior do que a linha de pobreza extrema do Bolsa Família. Aqui está em torno de R$ 151 e aqui em torno de R$ 90, tá? Para você conceder o benefício de prestação continuada, ela já é R$ 250. Aí você vai para a pobreza, né? A pobreza pelo Bolsa Família é 178 per capita. E a do Banco Mundial, que é a que a gente, em geral, traz mais indicadores, é R$ 436. Qual é a complicação disso? Diferentes linhas coexistindo, inclusive no atendimento à população pobre no Brasil, te dão percentuais completamente distintos de pessoas pobres. Então, como é que você formula a política pública, ou você entende o que é pobreza, que claramente subestimando o que é pobreza, que você não pode pensar numa linha de pobreza, de extrema pobreza para o Brasil, que seja menor do que a linha mais baixa do Banco Mundial, né? E aí você tem isso aqui, e você tem linhas mais próximas, por exemplo, essa linha aqui do Banco Mundial, ela é recomendada para todos os países de renda média alta, né? E aí você pode chegar a 25% da população. E aqui olhando só renda, né? A gente ainda tem a pobreza, a multidimensionalidade da pobreza, em que ela está circunscrita a outras dimensões importantes, como acesso a saneamento, acesso à escola, acesso à saúde e diversas outras, tá? Aqui, mais uma vez, só para mostrar a questão da distribuição da população, né, por sexo e cor ou raça, para mostrar que se fosse seguir por aqui, teria que estar mais ou menos, né, tanto na linha de extrema pobreza do Banco Mundial quanto na de pobreza, igualmente replicando, né, um pouco a distribuição. Só que aqui a gente vê que mulheres pretas ou pardas, elas são sobre-representadas, né, já que elas são 28,7% da população, dentre os pobres, os muito pobres, elas são quase 40%, né, e aqui entre os pobres. Aqui, olhando as características do domicílio, né, daquela ideia de você alcançar as metas para pobres e população total, em que você tem, né, as características de habitação muito piores para as pessoas que têm abaixo, né, do rendimento da linha de pobreza do Banco Mundial, em que você tem, por exemplo, banheiro de uso exclusivo, porque a gente, às vezes, aqui, né, morando em cidade e tal, a gente se perde um pouco da realidade, da heterogeneidade e do que ainda existe de Brasil em termos de condições precárias de saneamento. Né? A gente está falando aqui de casas que não têm, domicílios que não têm um banheiro para uso exclusivo daquele domicílio, você ainda tem que ir, sei lá, no quintal, né, para ir ao banheiro, você tem que compartilhar o banheiro com outros domicílios. Paredes construídas com materiais não duráveis, adensamento excessivo, são domicílios muito populosos, isso foi uma questão que pegou muito, né, nessa discussão de pandemia, né, em que a gente discutiu principalmente como é que você chegava, né, com a discussão do fique em casa e se proteja, por exemplo, nas comunidades, que você tem essa questão do adensamento excessivo muito colocada, e aqui, de fato, os dados mostram, né, em que você tem quase 15% dos domicílios considerados pobres com pessoas acima do recomendado, né, uma densidade domiciliar acima do recomendado. Aqueles que têm, né, maior carga, maior comprometimento de sua renda com aluguel, e a ausência de documento que comprove propriedade, né, que atesta um outro grau de vulnerabilidade, vide aí a quantidade de despejos que a gente viu também ao longo da pandemia em diversas localidades. Aqui, só para fazer uma pincelada de educação, aqui a taxa de frequência escolar, em que a gente vê crianças nessa faixa etária que estão frequentando ensino. A gente aqui não está nem preocupado se está frequentando na série recomendada ou não. E que a gente vê que aqui, né, o que abarca o ensino fundamental, né, aqui o início da educação básica e aqui o ensino fundamental, perdão, é a discussão da universalização. Todas essas crianças estão lá. Claro que em momentos distintos, muitas vezes, né, você tem crianças, por exemplo, crianças pretas. Nessa faixa etária aqui, você não tem muita diferenciação, não, está todo mundo na escola. Mas, por exemplo, você vai olhar o atraso escolar, para crianças pretas ou pardas, ele é maior do que para crianças brancas, para crianças mais pobres, ele é maior do que para crianças nos outros décimos de distribuição. Mas você tem esses de 15% a 10% aqui já do abandono no ensino médio, né, de meninos e meninas. Você tem ainda um gargalo muito grande aqui no 0 a 3 anos, e aí você tem implicações importantes nos indicadores de gênero, por exemplo, em que você tem mulheres, né, que precisam ficar cuidando de crianças de 0 a 3 anos, como é que você encontra, né, trabalho, né, e melhora seus níveis de renda, que ainda apenas 1/3 das crianças de 0 a 3 anos trabalhando, e, de novo, aqui o gargalo no acesso ao ensino superior, que, embora tenha apresentado melhoras nos últimos anos, ainda é um gargalo, né? Que resulta justamente nessa distribuição aqui da escolaridade do país, que a gente vê por grupos de idade, a gente vê como é que os nossos mais velhos, né, a grande maioria é sem instrução fundamental incompleto, com 70% dos 65 anos ou mais, e quando a gente vai nos 25 ao 34, nossa população adulta, você já aumenta aqui o total de pessoas com médio completo e com superior.
né? Então, a gente tem toda essa evolução que a gente teve no acesso à educação, e que foi muito importante, mas que ainda tem um caminho longo a percorrer, e quando a gente desagrega isso aqui por cor ou raça, aí os 65 anos ou mais, por exemplo, pretos ou pardos, isso aqui aumenta ainda mais ainda. Né? E aí, quando você coloca um auxílio emergencial apenas por aplicativo de celular, a gente vê a dificuldade que foi para muita gente conseguir acessar. Né? A pessoa tem que ter o celular, tem que saber mexer no celular, e um aplicativo que não era exatamente muito simples de se manusear. Né? Você não tem exatamente, a pessoa não tem a instrumentalização, né? o conhecimento básico para poder preencher todas as informações que se pedem para ter acesso à sua sobrevivência, no caso. Né? Aqui, os jovens de 15 a 29 anos, os que a gente chamava de neném, né, que nem estudavam, nem trabalhavam, nem estavam ocupados, nem trabalhavam, nem estavam fazendo nenhum tipo de treinamento. E aí, também, de novo, por sexo e cor ou raça, para mostrar a diferença, que principalmente nas de 25 a 29 anos, entre os não ocupados, né, e não estudando, entre homens brancos e mulheres pretas ou pardas, né? A dificuldade aqui, que elas, em geral, aqui, elas estão, e isso acontece em quase todos os grupos, que vão estar, o que acontece com elas, né? Elas estão, eu lembro que já teve várias reportagens, né, falando, os jovens que não fazem nada, não, porque as mulheres pretas ou pardas estão cuidando da casa, estão cuidando de filho, estão se virando em mil, né? Tanto que a maioria delas, inclusive, tem filho, né? A gente já fez esse perfil lá na síntese. E aqui, só para fechar, a questão dos afazeres domésticos e cuidados, que eu fiz, eu tento trazer um pouquinho esse coloridinho, fazer infográfico lá num perfil que eu tenho no Instagram, para tentar traduzir um pouquinho do status case e atingir mais pessoas, né, que às vezes a gente tem um discurso muito duro. Então, para mostrar o seguinte, aqui a taxa de realização é quem disse que fez determinado afazer doméstico, né? E aí mostra mulheres e homens, para mostrar que mulheres ainda são mais presentes em atividades mais tempo intensivas, né? Que é alimentação, preparar alimentação, tudo que envolve alimentação, preparar, lavar, né? Lavar louça, servir, limpeza da casa e da roupa. Você vê que quase a totalidade das mulheres declararam fazer, e aqui os homens a gente ainda está nesse percentual. Isso é só porque para declarar fazer, não estou nem perguntando a quantidade de horas, não. Né? Enfim. Então, nessas atividades, que são aquelas que requerem mais tempo, né, mais dedicação, são justamente aquelas que as mulheres estão praticamente ainda sozinhas fazendo. Tá? Um outro dado que eu acho que é preocupante é que você continua reproduzindo essa desigualdade nas gerações mais novas. Então, aqui a gente pega, por exemplo, todo mundo que declarou realizar fazer doméstico por condição no domicílio. Né? 92% das mulheres declararam, 78% dos homens. Nesse 78% está tanto alguém aqui que falou que lava a louça, como alguém que fala que paga uma conta na internet, entendeu? Mas aqui, ó, quando você vai, né, para as pessoas que estão como filhos nos domicílios, você ainda tem uma diferença bem maior entre meninas e meninos. Né? Então, você continua nas gerações mais novas perpetuando essa diferença na dedicação aos cuidados e afazeres. E aí, quando a gente vai olhar, aqui é a questão dos cuidados, né? Quem auxilia nos cuidados pessoais, a diferença permanece, auxiliar na escola, e aí a gente vê aqui o impacto de novo da pandemia com as crianças dentro de casa, quem foi ajudar essas crianças a ver lá, fazer as atividades, enfim, tentar dar algum suporte para essa realização de educação em casa, né? E aqui pergunta a carga horária total, quantas horas você dedicou a todas essas atividades, né? E no total, as mulheres dedicam o dobro de horas do que os homens, né? Quando eles estão ocupados no mercado de trabalho, diminui um pouquinho das mulheres e quase não muda dos homens. E aqui a ideia de quem vai, então, mas quando as mulheres conseguem diminuir aqui em média, porque estão ocupadas no mercado de trabalho, de uma forma geral, é que elas estão fazendo o quê? Empregando outra mulher para fazer esse trabalho. Né? E aí a gente tem toda a discussão do trabalho doméstico, né? Que você tem mais de 6 milhões de mulheres, 6 milhões de trabalhadores domésticos, desses 93% são mulheres, e desses 60%, mais de 60% são mulheres pretas ou pardas. Né, em que tem uma inserção muito precária, em geral são informais, e tem menor rendimento médio observado entre todas as atividades. Né? Então, você tem uma outra discussão, né, que foi colocada em termos de como é que você concede, né, trabalho decente, você concede melhoria de renda, que sai da situação de pobreza, mulheres que estão sobrecarregadas, né, não só tendo que trabalhar e conseguir renda, como também dar conta ainda sozinhas, em pleno 2021, de cuidar das outras pessoas, né? Ainda mais num período que a gente teve que cuidar de doente, cuidar de criança, cuidar de idoso, complicando, né, essa questão toda que ele trouxe aqui do alcance das metas. E é isso, agradeço, desculpa se eu me estendi um pouquinho, eu sempre me animo um pouco falando,
Eu tenho alguns textos que eu fiz mais recentemente nesse blog chamado Teoria Política, tem esse Instagram que eu comentei com vocês, quem quiser, quem tiver dúvida também, vai no Richard, vai no meu e-mail e vamos conversando. Obrigado, Bárbara. Não, sem nenhuma extensão, foi maravilhoso, assim como o Roberto. E as falas se ligam, né? Eu acho que isso que é o mais interessante da proposição desse encontro. Queria abrir para as pessoas que estão aqui colocarem questões, né? A gente tem mais ou menos 20 minutos ainda, então tem muitos elogios aqui no chat, tá? Só para vocês saberem. Ai, vou ler, gente, que a gente está precisando de carinho nesse período. Não sei se vocês viram, as pessoas agradecendo bastante as contribuições de cada um, do sua, Roberto, e sua, Bárbara. Gente, por favor, coloquem questões, fiquem à vontade aqui. Só abrir o microfone ou colocar pelo chat, quem não puder abrir o microfone para alguma questão. Não sei. Natália, pode falar, aí depois a gente passa. Em primeiro lugar, muito obrigada, professor Roberto, professora Bárbara. E para o professor Roberto, eu tenho uma pergunta de como a transição demográfica, por si só, potencializou o efeito de determinadas políticas sociais. Por exemplo, de redução da pobreza ou de universalização de ensino, né? E para a professora Bárbara, um exemplo, ou se não, esses compromissos assumidos no plano internacional podem redefinir metodologias ou sistema nacional de produção de estatísticas, enfim, só isso. Muito obrigada novamente aos professores. Obrigado, Natália. Eu vou passar para vocês responderem, porque se não tiver nenhuma pergunta agora ao longo da resposta de vocês, eu faço uma consideração para os dois que eu quero, uma pergunta que eu acho que é importante para mim, ouvir vocês, e aí a gente fecha em função do horário, que a gente sabe que todo mundo tem agenda complexa. Roberto, fica à vontade para contribuir e fazer outras considerações também, caso você queira, a partir da fala da Bárbara. Obrigado pela pergunta, Natália. Obrigado, Bárbara. Acho que foi excelente a sua apresentação. Acho que são vários pontos que você coloca que dialogam diretamente com essa apresentação mais geral que eu fiz, né? É muito interessante. Acho que são temas que a gente precisa sempre trabalhar em conjunto, né? Então, aprendi bastante, foi bem legal. Na pergunta da Natália, é importante a gente lembrar que a transição demográfica é um processo, né? Então, a gente está passando aí por esse processo da transição demográfica que vai impactar as populações, os diversos grupos etários, de maneira diferenciada ao longo do tempo, né? Então, pensando mais especificamente na política na questão educacional, que é que eu trabalho e acompanho mais de perto, né? O que a gente consegue observar, por exemplo, é que há uma diminuição aí do peso relativo das crianças, né? Isso significa, ao longo do tempo, e já está começando a acontecer, que a gente vai ter um público alvo menor para a educação básica, né? Então, a gente vai ter uma tendência que vai se acentuar ao longo aí das próximas décadas de diminuição do número mesmo absoluto de crianças que vão frequentar principalmente aí os primeiros níveis da escola, tá? Então, qual é o impacto disso em termos de política pública, né? Um impacto muito interessante, porque uma das questões que se coloca usualmente é que um dos problemas da educação brasileira é que a gente tem uma densidade muito grande de crianças por sala de aula, um número muito grande de crianças por sala de aula, e isso faz com que a qualidade da educação seja comprometida, né? Então, o que a gente poderia pensar é que, com essa diminuição do número de estudantes, a gente poderia ter um número menor de crianças por sala de aula, né? Isso poderia impactar de maneira muito positiva a qualidade da educação. Mas, infelizmente, né, o que a gente verifica no Brasil é que essa diminuição do número de crianças tem significado o fechamento de classes de aula, né? Ou seja, se mantém uma quantidade grande de crianças nas salas de aula e se fecham escolas
em determinadas regiões da cidade. Isso que aconteceu no caso de São Paulo, por exemplo, que gerou uma grande mobilização de estudantes aí no ano de 2016, 2017, mas o processo continua acontecendo, ou seja, de fechamento de escolas por conta aí dessa diminuição. Quando, na verdade, o grande salto qualitativo a gente poderia dar exatamente nesse momento, né? Que seria a diminuição do número de estudantes por sala de aula e a melhoria da qualidade do ensino. Então, acho que esse é um ponto importante. Na outra ponta, pensando nos idosos, né? O que a gente observa é um aumento crescente e significativo da demanda dos serviços de saúde, né? Por parte desses idosos. E aí são serviços com características específicas, né? Em termos, por exemplo, de demanda de atendimento de doenças crônicas que fazem com que o idoso tenha que voltar com muita frequência no sistema de saúde. Isso tem um impacto significativo em termos dos custos do sistema. Então, isso já está estudado, né, na literatura, né, e isso traz aí uma preocupação com a necessidade de se avançar na construção de políticas, né? Então, públicas específicas para atender esse grupo. Então, acho que esse é um ponto importante aí para ser considerado, que resulta aí também da transição demográfica. Por outro lado, a janela de oportunidades que a gente não tem conseguido aproveitar, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos países asiáticos, né, os chamados tigres asiáticos, eles passaram por um processo no qual houve um aproveitamento desse chamado bônus demográfico, né, desse peso grande aí, da população em idade de trabalhar, e conseguiram chegar a um desenvolvimento utilizando essa mão de obra. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer isso no Brasil, né? Ao invés de se tornar um aspecto favorável pensando em termos de política econômica, isso está se tornando um problema, né? Porque é por conta do desemprego, como a Bárbara acabou mostrando para a gente os dados, né? Então, infelizmente, eu acho que essa transição ela está acontecendo, vai adquirir um ritmo mais acelerado nas próximas décadas. Ricardo, travou? Comentar mais depois. Voltou. Bárbara, fica à vontade, por favor. Isso que eu ia comentar até agora no finalzinho, o Roberto acabou falando, né? Uma janela de oportunidade que a gente já perdeu as oportunidades. Eu já estou meio desesperançada, assim, porque para além das taxas de desemprego, a gente não avançou, a gente fez um caminho até contrário, não é que a gente não aproveitou, a gente fez o contrário do que deveria ter feito, né? Porque a gente poderia ter avançado na inclusão e formalização de pessoas no mercado de trabalho de forma que a gente pudesse, por exemplo, ter um saldo maior na Previdência. As pessoas só olham o déficit, né, que ainda tem muita gente que discute se é déficit ou não é déficit, porque você não está considerando aí as outras fontes, né, que estão previstas constitucionalmente, mas você tem metade da força de trabalho aí para você formalizar. Por exemplo, você tem mulheres que estão fora do mercado de trabalho porque você não avançou em políticas de apoio institucional, né? E aí, de repente, a questão dos idosos não é nem saúde, você tem também centros, né, de integração em que os idosos possam ir, passar uma manhã, passar uma tarde, passar o dia, porque se continuar do jeito que está, as mulheres que pela transição, né, podem talvez ter mais margem de manobra, participar do mercado de trabalho, enfim, da vida social, pela diminuição de crianças, não vai, porque ela vai aumentar cuidando dos idosos, porque ela continua fazendo essencialmente esse trabalho sozinha, né, um trabalho que está desproporcionalmente a cargo delas, né? E tem toda uma discussão, inclusive, pessoas que discutem que é um trabalho não remunerado. Até escrevi isso há pouco tempo. O último texto que eu escrevi lá no blog foi para do Dia do Trabalho, né? Isso que chamam de amor é trabalho não pago, né? A gente está oferecendo trabalhador para o capital e a gente não é remunerado porque a gente produz pessoas, né? As mulheres estão sozinhas encarregadas de formar as novas gerações de trabalhadores, não recebem nada por isso. Não é amor, não, desculpa, porque a gente está deixando de trabalhar no mercado de trabalho.
né? É amor também, mas a gente, assim, porque fica nesse meio termo e que é complicado, né? Então tem toda uma série de pessoas que estudam, de fato, formas de remuneração. E não é à toa que as mulheres têm a idade mínima de se aposentar menor do que a dos homens, né? Porque tem todas... Aí você coloca também na Previdência toda essa responsabilidade de você tentar reduzir desigualdades acumuladas aí ao longo de uma vida. Mas, enfim, eu dando pitaco na resposta do Roberto, não entrei na minha. Das recomendações internacionais, eu acho que sim, e sempre foram, né? O que eu falei, tudo que a gente calcula, como é que calcula tudo que eu trouxe aqui tem uma referência internacional de como calcular. Os indicadores de educação foram discutidos já na Unesco, né? O IBGE, inclusive, ele tem lá que seguir, né, os seus princípios fundamentais, as estatísticas oficiais, e tem uma série de questões lá que você precisa seguir, mas, para além disso, você não pode fazer as coisas desconectadas do mundo, né? O nosso presidente sugeriu que a gente medisse taxa de desemprego só por quem está empregado formalmente. Meu amigo, você está esquecendo de metade da população trabalhadora, porque aí você pode até fazer, você pega lá a informação da RAIS, né, do CAGED, você calcula, mas não vai ser oficial, porque você tem que considerar todos os trabalhadores. Né? Você não pode só considerar o formal, você tem que considerar todo mundo, até porque a gente viu o peso do informal aqui. Então, tudo que já é feito já é baseado em recomendações internacionais. Claro que por isso que chama recomendação, né? Recomendação porque você também tem que observar as realidades de cada país. E suas agendas pedem muito. A gente está aqui colocando metas, né, objetivos para serem cumpridos, mas que devem ser observadas as realidades nacionais. Né? E você tem que ajustar a idade que é para trabalhar, costumes, né? Tem indicadores na Agenda 2030 que a gente não aplica no Brasil, né? Não tem porquê, que é um indicador, sei lá, de mutilação genital, tem lá no ODS-5, que ainda é uma prática, ainda acontece em alguns países, mas que no Brasil a gente não usa, né? Então tem coisas que a gente precisa adaptar, tem coisas que a gente faz de uma outra forma. Já teve a agenda para a meta do milênio, em que o foco da desigualdade de gênero era muito na educação. Nós não temos uma questão de desigualdade de gênero para as mulheres, né? Para uma questão das mulheres na educação. As mulheres hoje estão mais escolarizadas que os homens. A nossa questão é que o fato dessa sobrecarga de um trabalho doméstico e de cuidado, né, que condiciona as mulheres em tantas escolhas, inclusive nas escolhas profissionais, não estão fazendo com que essa maior escolaridade seja, de fato, como deve ser remunerada como os homens são no mercado de trabalho. Né? Então, a gente já, inclusive, para acompanhamento da agenda do milênio, das metas do milênio, a gente já trocou os indicadores, a gente nacionalizou os indicadores. Falei, tudo bem, a gente constrói esse que a agenda está pedindo para comparação internacional, mas para acompanhar o Brasil, a gente precisa acompanhar a desigualdade de gênero via mercado de trabalho. E a gente colocou indicadores adicionais. Né? Então, a gente tem que olhar sempre para fora, para a gente não estar desconectado do mundo, ao mesmo tempo que a gente tem que observar as nossas realidades, a nossa legislação. Né, os países têm legislações, né, distintas e que você precisa obedecer para cálculo, inclusive, de algumas informações. Não sei se era isso que você queria saber. Obrigado, Bárbara e Roberto. Eu tenho só uma pergunta bem rápida e direta. Assim, como vocês analisam e percebem nesse momento os impactos e os efeitos da pandemia, Bárbara, nas desigualdades, Roberto, nos componentes demográficos? Tá sem som, Roberto. Ou Bárbara, se quiser também. Eu posso mostrar só um slide aqui que eu tinha preparado, sim, acabei não apresentando? Desculpa. Que é um pouco esse dado que eu acho que resume até a nossa discussão. Né? A gente está falando de nascimentos e óbitos, a gente tem aí as taxas de nascimento, os números absolutos de nascimentos, de óbitos e o crescimento vegetativo. Eu peguei os dados que estão disponíveis lá no site do DataSUS de 96 até 2019, e 2020 eu peguei o dado do registro civil, da transparência do registro civil. Só um parênteses aqui, o dado melhorou bastante a qualidade, né, quando a gente compara com o dado do sistema de informação do SUS. Por exemplo, as diferenças chegavam a quase 30% em 2015, nesse último dado de 2019, a diferença é de 2%, 2,5% para os nascimentos e 6% para os óbitos. Então, a qualidade, se a gente pensa em termos relativos, melhorou bastante.
E aí o que a gente percebe nesses dados, muito rapidamente, né, é a tendência de diminuição da fecundidade já afetando os números absolutos, então a tendência de diminuição constante aí do número de nascimentos, tá? A exceção é 2015, porque a gente teve, se vocês se lembram, em 2014, a epidemia do Zika, que fez com que houvesse uma postergação da fecundidade das mulheres. Isso acabou acontecendo aí sendo realizado efetivamente no ano de 2015. Então, isso mudou um pouco em termos de números absolutos aí, essa tendência, mas é uma tendência de diminuição que se mantém, só que essa queda em 2020 ela é muito mais acentuada, né, por conta aí da pandemia. E quando a gente observa a mortalidade está aumentando, principalmente porque a população brasileira está aumentando, mas também porque a população brasileira está aumentando em termos de números absolutos, né, mas porque está aumentando, está ficando mais envelhecida. Então, uma população mais envelhecida tem uma tendência de ter uma mortalidade maior também, tá? Mas só que essa mortalidade que a gente consegue identificar aí pelo dado do Registro Civil para 2020, ela foi bem acentuada, bem mais acentuada. E isso fez com que a gente tivesse, em toda essa série histórica aí, o menor crescimento vegetativo da população brasileira. Então, esse é um impacto mais direto que a gente consegue medir aí, pensando nos efeitos da pandemia. Logicamente que cada um dos componentes demográficos vai ter um impacto. Se a gente pensa aí na fecundidade, a postergação, se a gente pensa nos óbitos, o aumento significativo, se a gente pensa na migração, talvez uma tendência que a gente pode verificar aí ao longo do tempo de movimentos em direção a cidades menores, tendo em vista aí a possibilidade que se estendeu bastante do home office, né? Então, as pessoas tendo a possibilidade de sair dos grandes centros, ir para cidades menores e realizar à distância o seu trabalho em home office. Então, só para dar aí um gostinho aí das discussões que a gente tem feito e do que a gente tem pensado sobre esse processo aí de resultantes que vão aí atingir a população depois aí dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas a pandemia ainda continua forte e imprevisível. Acho que nesse momento ainda é imprevisível, principalmente porque a gente não tem uma política consistente e efetiva de enfrentamento da pandemia. Então, em linhas gerais, é isso. E no que tange às desigualdades, né, sociais de uma forma geral, o que a gente teve, eu acho que a gente teve uma experiência de uma transferência, né, de renda de um montante que eu sempre briguei muito, né, porque eu sempre, assim, Bolsa Família, eu acho que ele teve um papel fundamental, porque ele trouxe visibilidade a uma população que muitas vezes passava desapercebida de qualquer registro, de qualquer institucionalidade, aquela que, enfim, que não tinha renda para declarar o imposto, que, sabe, e aí o Roberto pode falar até melhor, ele até pincelou, né, que você tinha problemas, né, de registro de pessoas que só iam ser registradas depois que nascia, quantos anos depois, quando ia, né, enfim, melhorou muito, de fato, inclusive enquanto eu estava coordenadora lá, a gente fez uma série de trabalhos de pareamento dos dados, né, do registro civil com o da saúde, de fato as coisas estão caminhando muito, muito juntinhas, né, o que é ótimo para a gente, inclusive contribui, né, para toda essa discussão das estimativas populacionais, mas de fato é que a gente teve um ponto fora da curva, né, que eu não vejo hoje condições políticas de que se mantém, tanto que ela já não se mantém, né, e apesar de tudo que a gente passou, o discurso ainda continua sendo de redução, precarização, de venda, né? Ontem se falou em vouchers de saúde privada nessa altura do campeonato, gente, que o SUS não salvou de um ano de pandemia, você pensar em vouchers de iniciativa privada, assim, em redes sociais a gente vê o tempo todo estadunidenses colocando recibo, né, do que se gastou para uma internação de Covid.
Você acha que algum voucher de saúde privada iria cobrir uma internação longa, como a internação de Covid, né? Que essa é uma questão, né? O impacto no colapso da saúde, né? Nem só a demanda que chega, mas a demanda que fica, né? Porque as pessoas têm prazos de internação muito longos, as pessoas ficam um mês na UTI, né? Um mês em enfermaria. Então, assim, você não vê uma mudança de discurso, não teve um aprendizado nesse ponto, né? Então, você continua querendo afunilar. Você já voltou um benefício para R$ 150, que era o nível do Bolsa Família, que efetivamente não tira ninguém da pobreza, mas não é questão de tirar da pobreza, é minimamente dar um respiro para a pessoa comprar comida, né? A gente está voltando a patamar de fome. Então, por mais que você vá ter indicadores, muitos dos nossos indicadores, eles medem, eles são de pobreza, de desigualdade, eles levam em conta unicamente a renda. Então, em 2020, você vai ter uma melhora desses indicadores que usam a renda como método, porque você melhorou a renda das pessoas de uma forma extraordinária, né? E aí eu vejo as pessoas... Isso já tinha uma discussão, quando eu fiz a minha tese, que foi sobre Bolsa Família, já tinha uma discussão, tipo, mas as pessoas usam o dinheiro do Bolsa Família para pagar prestação de geladeira. Que maravilha, gente! Eu acho que tem que usar mesmo. Como é que a gente pode conceber que ainda tem gente sem geladeira, sabe? Então, mas foi uma coisa pontual durante X meses, que foi muito importante para quem conseguiu acessar, mas também muita gente não conseguiu, né? E aí entra muito essa questão que eu falei, né, de você fazer tudo informatizado, né? Como a gente teve pessoas aí já também sugerindo que a gente faça o censo todo informatizado, as pessoas não têm noção do que é Brasil, não têm noção do que é fazer pesquisa no Brasil. Né? As pessoas moram em lugares que não tem CEP, as pessoas moram em lugares em que você viu, já tem alguns dados, né, já aparecendo sobre o acesso à educação, a disparidade de acesso a celular e computador para as crianças que puderam ficar em casa, né, para assistir a aula, né? Você vai aumentar muito a questão das desigualdades educacionais. Você teve grande parte do pessoal da rede pública de ensino perdeu esse ano. Né? Como é que a gente vai ser isso agora para os próximos, para uma entrada no ensino superior? Né? Você não tá, e aí vem o lado economista, menos social. Economia é muito baseada em expectativa, né? Os empresários, eles precisam estar com expectativas boas para investir, para criar empregos, né? Você tem que ter um governo que não queira reduzir o tamanho do Estado, porque agora é hora de aumentar, né? Os Estados Unidos está aí gastando trilhões, né, para você recuperar a economia. É hora de você fazer obra pública. Hora não, né? Eu espero que a gente pare de morrer primeiro, para depois tem que fazer obra pública, tem que criar demanda, tem que empregar, tem que criar incentivo e não tirar tudo isso. Né? Então, eu acho que, embora a gente a gente tem que ter cuidado com o que a gente observar de melhora de indicadores de pobreza, de desigualdade, pela ótica exclusiva da renda, porque não é uma realidade que se mantém. Né? Ela vai impactar 2020, mas ela não vai se manter para 2021, como a gente já está podendo observar aí, se tudo continuar da forma que está. Nossa, muito obrigado, Roberto, Bárbara. Eu acho que vocês deram um tom bem significativo para o curso, para as nossas discussões, especialmente assentando de forma muito, muito forte, né, a temática das dinâmicas populacionais, dos componentes demográficos, das desigualdades e na sua relação com esse Brasil atual, assim. Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, de estarem aqui com a gente, ajudando a pensar e compartilhando os conteúdos e o conhecimento. Muito obrigado. A aula vai ficar no YouTube, e aí as pessoas vão poder ir assistindo, compartilhando também. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês fiquem bem, todo mundo aqui, seguros e seguras, que é o mais importante nesse momento. Obrigado, gente. Boa noite aí, fiquem bem. Obrigada, boa noite. Voltem sempre. Boa noite. Também. Obrigado. Tchau, tchau.